Agora a gente vai para o quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje, o médico psiquiatra Rafael Moreno vai falar sobre a culpa por ser rico. Pegamos aí um gancho, né, no que divulgou a imprensa de uma forma geral dias atrás sobre a Juliette, a vencedora do Big Brother Brasil 2022. Ela está tratando na terapia culpa por ser rica. Não sei se vai acontecer com os ganhadores da Mega Sena também. Eu não tenho essa culpa, doutor Moreno, não sei porquê, mas enfim, talvez tenha outras pessoas que tenham essa culpa. Como é que lida com uma situação como essa? A gente imagina que quem tem dinheiro tá tudo certo, mas não é sempre assim, né? Tudo bem? Bem-vindo e um feliz 2023. Bom dia. Isso, feliz 2023 para todos os ouvintes aqui, para todos da rádio aqui também. Infelizmente não fui contemplado com a Mega Sena, também não tô com esse problema dessa culpa de ter ficado milionário, quase bilionário com esse prêmio da Mega Sena, mas parece que alguém de Arroio do Sal ganhou, né? Exato. Um bolão parece que foi lá de Arroio do Sal. Eu tava na festa do Réveillon, o pessoal falou, alguém de Arroio do Meio ganhou. Aí aí depois a gente viu que era Arroio do Sal. Mas enfim, o que acontece muitas vezes, né? A culpa, pra gente entender, ela é um sentimento que a gente chama de emoção secundária, uma emoção mais complexa, não é qualquer ser vivo que tem, a princípio só os seres humanos têm, talvez os primatas e alguns animais domésticos talvez tenham também a culpa, que é uma mistura de tristeza com medos, talvez, tá? E é uma emoção que em geral vem que nos faz aumentar a capacidade de reflexão. Quando a gente vê sobre culpa, a gente em geral tem culpa de algo do passado, de alguma coisa que a gente cometeu, alguma coisa que a gente passou, seja ela voluntária ou seja ela involuntária, mas a gente fica refletindo. Então a culpa ela é importante para a gente não repetir os erros. Até os indivíduos que não têm culpa é um transtorno que a gente chama, que é o transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopatas. Psicopatas, eles têm pouco remorso ou nenhum ou nada de remorso, então eles acabam repetindo os erros em função de não ter aprendido, porque a gente aprende com a dor, né? A gente botou o dedo na tomada, sentiu dor, não vou botar de novo, tá? Então, se eu fiz alguma coisa errada que causou dor em mim ou nos outros, eu não vou repetir. Para isso que serve a culpa. No caso aí da questão de ser rico, tá? Em geral a pessoa já é predisposta a ter uma distorção cognitiva que a gente chama em cima da emoção culpa, porque o fato de ter ganho bastante dinheiro, a pessoa pode converter, no caso essa culpa, em outros mecanismos de defesa muito mais saudável. Por exemplo, o altruísmo, você pode ajudar outras pessoas, em vez de ficar, daqui a pouco a culpa é por estar gastando só com ela, né? Mas a gente pode estar muito bem ajudando os outros com o que a gente tem de sobra, porque a gente sabe que muitas vezes esses prêmios, né, essa grana que vem em excesso resolve os nossos problemas de sobra. Mas eu acredito que no caso da Juliette sejam questões prévias dela, até porque a gente sabe que existe todo um perfil psicológico específico de quem participa do Big Brother. Tá? Assim como dentro dos artistas, né? Os artistas eles têm um perfil diferente, tá? Daqui a pouco de uma pessoa que vai optar por ser contador, por optar por ser advogado, por optar por ser médico. Existe um perfil aí psicológico do artista que muitas vezes deixa ele vulnerável a alguns transtornos mentais. E até porque eles acabam buscando muito a exposição, não é todo mundo que tolera a exposição, não só da voz, mas do corpo todo, e a pessoa sai na rua reconhecida, mas os artistas inconscientemente, no mínimo, gostam de se chamar a atenção, e a gente também não sabe o quanto que falar sobre esse tipo de assunto na mídia também não é uma forma também de focar a atenção. Olha lá que pena, né? Ela ficou rica, ela está culpada, olha só que pena dela. Vamos tentar ajudar a Juliette. Enfim, hipóteses minhas aqui. Tá passando na TV agora as imagens do velório do Pelé, que foi aberto agora há pouco, lá na Vila Belmiro. E se tem alguém, você falou sobre visibilidade, que nem todos gostam, se teve alguém que teve visibilidade durante praticamente toda a sua vida, foi o Pelé. Ele soube lidar com isso, né? Sim. Ganhou muito dinheiro também. Eu via matérias ontem sobre ele, dizendo que quando ganhou o primeiro salário, e ainda quando era 15, 16 anos a idade dele, deu todo o salário para sua família. Uhum. E isso acontece muito, né? No meio do futebol, jogadores ali que vêm de famílias humildes, pobres, e aí o jogador vai lá e dá uma casa, ou paga, ou ajuda a comprar um carro, enfim, para as famílias. Tem isso também, né, doutor Moreno? Porque as pessoas, algumas
talvez tenha culpa. Outros sabem lidar ou vai saber aproveitar. Tem aqueles também que torram tudo. Isso. Torram em festa, por exemplo. Torram de outra maneira. O cara que ganha Mega Sena, o cara que ganha outras premiações, ou mesmo o cara do futebol, porque o futebol, ou quem é modelo, por exemplo, que tem muita festa, muito glamour também, é uma carreira, entre aspas, curta, né? Ela vai durar, se 20 anos é muito. Então tem isso também, tem que saber lidar, tem que ter a questão da cabeça no lugar, né? Com certeza. É poder e dinheiro, né? Quando acontece de forma muito rápida essa ascensão e concentra numa pessoa só, existe muito risco da pessoa se desvirtuar. Tá? Isso a gente sabe, ao longo da história a gente tem várias situações aí onde poder concentrado demais numa pessoa e dinheiro, que dinheiro é poder, né? No mundo que a gente vive, a pessoa se desconcerta. E por isso a importância de ter uma estrutura psicológica boa, que em geral a gente constrói isso ao longo da infância e adolescência, aprendendo com nossos pais, com a nossa comunidade, com a nossa família, com a nossa sociedade. Então, se a pessoa tem essa base forte, ela consegue se organizar. O que a gente vê muitas vezes, a pessoa que já tem uma base, que foi desorganizada, formada de forma desorganizada ao longo da infância e adolescência, quando recebe o dinheiro em excesso, em sobra, ela acaba se desorganizando e gastando muitas vezes consigo mesmo, com prazeres imediatos, ao invés de estar traçando alguns planos para o futuro. Até falando de seleção, né, ainda aproveitando a Copa, o pessoal conversando assim, traz muito disso, né, de que falta esses propósitos mais familiares, talvez, para os jogadores atuais, né, da seleção, já que ainda é muito festa, propaganda, glamour, né, comida com ouro, que seja, tá, ao invés de treinar pênalti, tá, e isso faz com que daqui a pouco esses valores a pessoa acaba ficando mais imediatista mesmo. Nossa, perdi a Copa, beleza, né? Vamos tacar a ficha, eu já ganho não sei quanto lá por mês, a Copa pouco vai me acrescentar em relação a isso. E se a gente pegar no passado, os salários não eram tão exorbitantes, né? Os padrões dos jogadores mais da antiga eram totalmente diferentes. Tinha o marketing, mas era muito focado, né, em cima de um jogador específico, né? O Pelé tinha muito marketing em cima dele, tá? Mas não era assim em todos, né? Hoje a gente vê quase toda a seleção brasileira tem alguma propaganda, e muitas vezes propagandas de produtos nada associados com o esporte, por exemplo, bebida alcoólica. E traumas lá da infância, psiquiatra, eles podem fazer com que a pessoa não consiga aproveitar, digamos, o caso da Juliette, toda essa quantia que ela recebeu? Com certeza. Fala-se muito de traumas, crenças limitantes, né? Com certeza. Né? O trauma mais comum e talvez dos que mais detone o psiquismo humano é a negligência, a gente não ter tido atenção emocional dos pais. Tá? Então, dar o melhor colégio, dar o melhor plano de saúde, dar as melhores roupas, os melhores presentes, isso não significa com que a gente não vai faltar com a atenção, com o tempo, com o amor que seja. Tá? Então, a maioria das pessoas que sofrem com transtorno mental, tá, não foi a falta de coisas materiais na vida dela que fez com que ela adoecesse, mas sim a falta de tempo e dedicação dos pais, que é uma coisa muito comum nessa geração aí das décadas, né? Hoje quem aí tem 20, 30, 40 anos, os pais trabalharam muito, tá? E é uma coisa que até a gente vê na geração de hoje, de que o pessoal ainda não quer trabalhar tanto como os seus pais, né? E talvez seja até uma forma, um reflexo aí de não querer repetir o que sofreu. Tá? A gente critica muito que hoje a gurizada não quer trabalhar tanto assim como antigamente, mas daqui a pouco foi algo que nós mesmos, né, como os pais, enfim, tios, né, alguns avós, aí está refletindo nessa geração. Mas enfim, ainda bem que tem inteligência artificial e robôs aí para nos ajudar. É isso aí. A diferença é que eles não querem trabalhar tanto, mas querem ganhar mais que os pais, né? Exato. É um outro tema aí para a gente conversar o dia desses. Obrigado, doutor Moreno. Tá certo. Um abraço a todos, então. Médico psiquiatra Rafael Moreno conversando conosco aqui no Direto ao Ponto.